Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos no 32º domingo do tempo comum, no ano A. E hoje a liturgia da palavra vem nos falar sobre vigilância, sobre estarmos vigilantes, estarmos atentos. E para isso, nosso Senhor Jesus Cristo traz à nossa memória aquela parábola das 10 virgens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim no Evangelho, né? Vamos começar pelo Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens ou 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Então elas pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. As 10, né? 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Ou seja, 5 prudentes e 5 imprudentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Aqui já podemos ver a diferença de alguém que está agindo com prudência. Nós vamos. E se ele demorar? E se o noivo tardar? O que faremos? Como ficaremos? Então, melhor é levarmos um pouco de óleo. E assim o fizeram. Esse óleo, são vários os significados teológicos que se pode trazer para ele, né? A oração, né? Intensificar a oração, orai e vigiai, né? Porque não sabeis o dia que o Senhor virá. Buscar os sacramentos com frequência, né? Com bastante frequência. Também pedir a graça ao Senhor do Espírito Santo, né? O próprio Jesus vai dizer, se vocês que são maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não vos dará o Espírito, se vós assim o pedirdes. Então, são vários os significados. Vários. E aqui também pode ser a pureza, né? Significado de que aquilo que diz o Apocalipse, né? O santo santifique-se ainda mais, o puro purifique-se ainda mais, né? São João, na primeira carta, vai dizer, sejamos puros ou purifiquemos a nós mesmos, porque ele também é puro, e assim sucessivamente. Então, as imprevidentes, porém, levaram vasilhas, as previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Então, o noivo estava demorando. Aparentemente, Jesus demora a voltar. E todas elas dormiram, ou seja, todos que aguardam a vinda do Senhor cochilam em algum instante. Por incrível que pareça, dá uma certa cochilada. Só que o problema não está em cochilar, né? Esse cochilar aqui não é pecar, não é viver nos prazeres do mundo. Vamos ficar aí, a gente já foi crente, né? Quando eu digo crente, não estou falando de protestante, estou falando de cristão. A gente já foi cristão há muito tempo, já vivenciamos muito o Evangelho. Vamos dar um tempo aí disso aqui, vamos nos divertir um pouco, porque afinal de contas, né, quando ele voltar, a gente também será salvo. Não importa, né, como nós estamos vivendo. Não é isso. Ele está dizendo aqui, simples e puramente, que é necessário estar vigilante, estar atento, porque quando o Senhor voltar, nós não podemos ser pegos de surpresa. E como é ser pego de surpresa? Não está com a lâmpada acesa, ou ao menos com o óleo para acendê-la, quando ele estiver voltando. Veja, o noivo estava demorando e todas acabaram cochilando e dormindo.
No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Até parece que as jovens prudentes são perversas, são más, são incapazes de agir de misericórdia. Só que aqui, meus irmãos, vem falar da nossa responsabilidade pessoal sobre a nossa salvação. Cada um será responsável por si mesmo. Seremos julgados de acordo com as nossas obras. Seremos julgados de acordo com as nossas obras. Por isso, eu devo sim orar pela igreja. Eu devo sim jejuar pela igreja. Eu devo sim procurar o máximo que eu puder ser um católico exemplar. Mas eu não posso, de maneira alguma, me responsabilizar pelo que estão fazendo, pelo que outros estão fazendo, principalmente quando se trata da hierarquia da igreja. Eu não posso me responsabilizar pelas atitudes e comportamentos do Papa. Eu não posso me responsabilizar pelo colégio de cardeais. Eu não posso me responsabilizar pelo colégio dos bispos, né? Eu não posso me responsabilizar pelo que os padres estão fazendo. Eu não posso me responsabilizar pelo que o outro católico está fazendo. Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço. Afinal de contas, Jesus disse: não fiqueis olhando o cisco no olho do teu irmão, enquanto tu tens uma trave no teu olho. Porque é necessário primeiro tirar a trave do meu olho para depois olhar, aí sim olhar o cisco que está no olho do meu irmão. E Deus é quem tratará com cada um deles, cada um de nós, no dia em que ele voltar. E aqui, a parábola que Jesus nos ensina demonstra isso claramente. Enquanto elas foram comprar óleo, as imprevidentes, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. As que estavam preparadas. Por incrível que pareça, haverá essa separação. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora em que o Senhor virá. Então, quando o Senhor voltar, cada um de nós iremos prestar contas. Cada um de nós iremos prestar contas. E é melhor estarmos preparados para entrarmos no reino com Ele do que ficarmos aí vivendo de forma como imprudente, como aquelas virgens que não trouxeram lâmpada, ou melhor, que não trouxeram óleo para suas lâmpadas. E como estar com óleo aceso, e como estar com as lâmpadas acesas para o dia em que o Senhor voltará? A primeira leitura de hoje nos dá a passagem, podemos assim dizer, né? Ou melhor, a passagem não, nos dá os meios de como preparar a nossa lâmpada e estarmos com ela acesa. Queria que você pudesse entender, né, São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu esse livro aqui, né? O Amor da Sabedoria Eterna, esse livrinho aqui. Ele vai falar que a sabedoria nos livros sapienciais é o próprio Cristo. Essa sabedoria é Cristo. E o Evangelho de hoje vem dizer que nós precisamos estar preparados para aquele que virá, para Cristo que virá. E veja que coisa linda, lendo a primeira leitura de hoje, Sabedoria 6, do 12 ao 16, com essa chave hermenêutica, com a chave de leitura
tendo Cristo como a sabedoria. Veja, vamos colocar Cristo no lugar da palavra sabedoria. Eu vou ler e coloco Cristo. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ou seja, Jesus é resplandecente e sempre viçoso. Ou seja, Jesus é o sol da justiça que vem nos iluminar. Mesmo na noite mais escura. Lembra as virgens durante a noite, na meia-noite, quando estava mais escuro, o sol da justiça nos veio visitar, diz São Lucas. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Então, Jesus é facilmente contemplado por aqueles que o amam e é encontrado por aqueles que o procuram. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. São Paulo vai dizer, hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo favorável. Jesus vai dizer, ele mesmo vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso dos vossos pecados, porque eu vos aliviarei. Continua. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Ele até se antecipa. Primeiro capítulo de São João, verso 18. João 1, 18. O Filho unigênito revelou o Pai. Ou seja, ele mesmo se apresenta. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele até se antecipa, dando-se a conhecer aos que o desejam. Ele dar-se a conhecer. Ele se dá a conhecer. Ele vai dizer que bem-aventurado, feliz é aquele que o Filho do Homem o libertar, porque será verdadeiramente livre. Quem por ela madruga, ou seja, quem por ele madruga, não se cansará, pois o encontrará sentado à sua porta. Olha, as virgens prudentes viram o Senhor que chegava. O Senhor diz que o servo fiel fica vigiando e abre a porta logo que ele bater. Então ele diz, quem por ele madruga não se cansará, pois o encontrará sentado à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Meditar sobre Jesus é a perfeição da prudência. Meditar sobre Jesus. E quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Veja, e quem ficar acordado por causa dela, as virgens prudentes cochilaram. Mas elas cochilaram o físico. O físico. Mas a alma estava vigilante. Aquilo que diz o livro do Cântico dos Cânticos. A amada dizendo para o seu amado, eu dormia, mas o meu coração velava, e ouvi o meu amado que batia. Abre, minha amada. E vai dizer, e ela levantou-se apressadamente e foi abrir ao seu amado que batia. Então, e quem fica acordado, mesmo que durma fisicamente, mas a alma esteja vigilante, por causa de Jesus, em breve há de viver despreocupado. Ou seja, as prudentes, quando entraram no casamento com o seu Senhor, ali ficaram despreocupadas. A partir dali, encontraram a alegria eterna e não mais se preocuparam. E ele continua dizendo, né? Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Ele, aqui a sabedoria, Cristo,
A sabedoria aqui é Cristo, pois ele mesmo sai à procura dos que a merecem, cheios de bondade, cheio de bondade. O Senhor sai à procura dos que o merecem. Denis, e ninguém merece o Senhor. Meus irmãos, ninguém merece o Senhor por si mesmo. Mas o Senhor dá a cada um a graça desse merecimento. Como? O muro de inimizade que nos separava com Deus, que nos separava de Deus, foi quebrado. Foi quebrado. O muro de inimizade. Ele nos tirou do reino das trevas e nos introduziu no seu reino de luz. Eu já não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E assim, são inúmeras as passagens que vai mostrar essa escolha que Deus faz àquele que se abre à fé. O apóstolo São Pedro vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, o seu conhecimento das coisas futuras. E, na sua presciência, ele me viu, ele te viu, buscando, desejando, querendo o Senhor. Pecador? Somos. Falhos? Somos. Desviados? Nós somos. E éramos, melhor dizendo. Nós éramos. Mas ele deixou as 99 e veio à nossa procura. Pois ele mesmo sai à procura da ovelha, dos que merecem. Merecem em que sentido? Meritoriamente falando? Não, porque são eleitos de Deus. Porque foram escolhidos por Deus mediante a fé. Mediante a fé. E ele vem à procura destes que o Pai escolhera. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque existem inúmeras pessoas que desacreditam da ressurreição. Mas a ressurreição acontecerá. Os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos por ocasião do noivo que virá serão transformados e levados ao encontro com ele. É isso que São Paulo vem dizer para nós. Por ocasião da demora, entre aspas, de Cristo que volta, muitos vão dizer, como disse São Pedro, o que houve da promessa? Terá falhado? E São Pedro vai dizer na sua carta, não, a promessa não falhou. É porque o Senhor está agindo de misericórdia, porque Ele não quer que nenhum se perca, que ninguém se perca. E Ele está agindo de misericórdia. E levar em conta que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas Ele voltará. E voltará quando? Ao sinal dado pela trombeta divina. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que, através dele, entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dado a ordem, a voz do arcanjo e o som da trombeta divina, descerá do céu, o noivo virá. À meia-noite, quando menos se esperar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, Ele virá. Ele virá. Ele voltará. E nós seremos levados ao encontro com Ele. Seremos levados ao encontro com o Senhor. E por isso,
nós devemos ansiosamente deixar-nos esperar, ou melhor, deixarmos enamorados por Cristo e desejarmos a Cristo, como diz o salmista. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no tempo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, quando o Senhor voltar e as virgens, nós virgens, podemos assim dizer, entrarmos para o banquete. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas, à sombra, eu exulto. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, fiquemos atentos, porque o Senhor virá. Ele logo virá. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.